Ciro, em que pese a opinião dele não valer absolutamente nada para mim, mas o Papa Francisco, ele fez um discurso hoje a respeito da legalização de drogas. Ele diz: não reduziremos a dependência liberando o uso. Exatamente. É assim, de qualquer forma, é um chefe de Estado, chefe da igreja. Eu pessoalmente não gosto dele, mas é importante que a gente diga isso, porque quem tem valores mínimos, quem tem qualquer valor no coração, não é a favor da troca. Vou aproveitar, eu ia trazer esse assunto só mais para frente, né, já que Judson estava ali preparando o vídeo, mas eu vou trazer logo agora. Quem se manifestou também sobre o assunto foi o presidente Lula, que elogiou a diferenciação entre usuário e traficante, mas criticou o STF. Segundo ele, o STF não tem nada que se meter nisso. Judson, solta aí o vídeo. Que é nobre que haja diferenciação entre o consumidor, o usuário e o traficante. É necessário que a gente tenha uma decisão sobre isso, não na Suprema Corte, pode ser no Congresso Nacional. Se um dia um ministro da Suprema Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço? Eu falava: recusa essas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias sobre tudo aquilo que diz respeito à Constituição e ela, virar senhora, da situação, mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, o Congresso ou a Suprema Corte? Nesse caso específico da maconha, o senhor acha que a prerrogativa é do Congresso? Porque eu acho que deveria ser eu acho muito mais ainda, eu acho que deveria ser da ciência, não é nem do advogado. Cadê a comunidade psiquiatra nesse país que não se manifesta e não é ouvido? Eu disse pro Barroso, eu fui uma vez jantar com o Barroso, falei: Barroso, por que você não convoca uma reunião de psiquiatras, de médicos, para discutir esse assunto? Olha só, uma placa tectônica está se movendo. A coisa mais importante de toda essa fala aí é o Lula sair abertamente contra o Supremo Tribunal Federal. É a coisa, para mim, mais significativa. Porque eu não me recordo em nenhum momento do atual governo dele sair pessoalmente e dizer: esse tema não é papel do STF, é papel do Congresso. Aí ele vai... Ele não só diz, ele reafirma várias vezes. E aí ele endossa a crítica com uma coisa lógica, que é: olha, os especialistas não foram ouvidos, fulano não foi ouvido, se o ministro do Supremo... Essa mudança do Lula sobre o Supremo Tribunal Federal e numa crítica pública, porque ele deve ter feito isso em privado várias vezes, para mim, é a notícia. Em algum momento aí ele fala sobre o papel do STF interferir com isso na democracia. Aí eu vou voltar lá na Bolívia, que a Bolívia passou. As democracias da América Latina, elas são todas novas. Acho que a República Dominicana é a mais velha. Mas todas as demais... Tipo assim, nova porque as europeias têm centenas, têm dezenas de anos. Estados Unidos nem se fala. A França e Estados Unidos As democracias da América Latina, elas não têm ainda maturidade, elas não amadureceram. A Bolívia, o próprio Evo tentou um golpe, quando tentou um quarto mandato, em 2000 e tanto mais ou menos, e essa crise agora, lá na Bolívia, tem origem em coisas que o Evo iniciou lá atrás. É bom lembrar sempre que o Evo faz parte daquela turma cuja inspiração é chega o nome dele? Hugo Chávez. Hugo Chávez, isso, a turma lá. Ele tentou isso anteriormente, teve até que deixar o país. Por quê? Porque uma marca das democracias que são novas, recentes, como as da América Latina, são esses cenários de instabilidade. Você veja, lá nos Estados Unidos, quando aconteceu o que aconteceu, na maior democracia do mundo, o farol, para mim, é o farol da democracia. Em momento nenhum, eu juro a você, em momento nenhum, quando eu vi o que aconteceu no final de janeiro de 2020, em momento nenhum eu tive dúvida que os Estados Unidos continuariam uma democracia. Porque eu vi republicanos e democratas se unirem e dizer assim: não, esses doidos que estão aí... Imagina, o Partido Republicano não era o de Trump. Eu digo com isso que a maior parte dos republicanos entendeu que valores em cima dos quais os Estados Unidos se fundaram estavam ameaçados. Eles esqueceram que eram republicanos e democratas
Foi igual o dia em que o Osama derrubou as torres do World Trade Center e quem estava no poder era o George W. Bush, um republicano, e aí ele foi e sugeriu o seguinte: vamos fechar todo mundo. Biden, que era opositor ferrenho, disse: presidente, não podemos fazer isso. Esse é o momento em que temos que nos unir e comunicar ao mundo que nós iremos permanecer de pé. Eles superam as questões por princípios. Isso é típico de democracias que estão amadurecidas. No caso do Brasil, a gente tem o quê? A gente tem o Supremo decide num dia descriminalizar o porte de drogas, e aí o presidente da Câmara, ele age motivado por birra, para abrir uma comissão para discutir o assunto. Em um país sério, o Supremo jamais teria discutido isso, a não ser uma lei que o Congresso já tivesse aprovado e tivesse algo que passasse por um valor. E a lei atual, ela é muito clara em relação ao porte da droga, é criminalizado. Então, assim, não há espaço, Dinato, para esse tipo de discussão no Supremo Tribunal Federal. E aí eu tenho que louvar e vou parabenizar o presidente Lula. Observe, no negócio onde Lula é a voz da lucidez, é porque a presepada do STF foi muito grande, Ciro. Mas aí, Gustavo e Dinarte, eu enxergo outra situação aí, viu? Eu enxergo, primeiro, uma resposta a algumas críticas que o governo federal sofreu ontem no STF, quando diziam que as falências das ações públicas, das políticas públicas de enfrentamento à droga era consequência do Supremo estar decidindo ali. E também essa cara de pau de dizer que onde é que estão os psiquiatras. Minha gente, a gente mesmo entrevistou quantas vezes Gustavo Xavier, inclusive amanhã vai entrevistar de novo para falar mais uma vez sobre a questão do perigo que é o uso de drogas, inclusive, em especial o uso da maconha. O Conselho... Aí ele vem dizer que não sabia, que as pessoas não se manifestam, pelo amor de Deus. Mas o Conselho Nacional de Psiquiatria, Gustavo Xavier disse aqui, amanhã ele vai reafirmar, na questão do fechamento dos manicômios judicial, foram totalmente ignorados, foram contra, e tanto é que no dia que aconteceu, trouxemos aqui com o Gustavo Xavier. E um dos argumentos usados é o seguinte: o STF que falou tanto em ciência, e se o Conselho de Psiquiatria não é a ciência em relação a doenças mentais incuráveis, que o Gustavo falou várias vezes, que o psicopata ele pode, como é que um cara que mata sempre criança, o familiar, ele pode estar numa enfermaria de um hospital tipo ou Valfredo, com crianças, familiares, uma série de pessoas no mesmo quarto. Essa pessoa vai acabar cometendo outros crimes. Essa pessoa, inclusive, o psicopata, ele tem que ser protegido pelo Estado. Como é a proteção que o Estado pode dar a ele? Isolando. Como a gente também tem que ser protegido do usuário de drogas, porque, olha, você é da classe média, que mora aqui num apartamentozinho aqui em Tirol, Petrópolis, Lagoa Nova, Capim Macio, você que é da classe média e faz assim: eu quero paz, a pombinha branca. Você é o financiador do tráfico, meu amigo. Você é maconheirozinho, você é que financia toda a violência que existe nos bairros. Você é que financia o crime, rapaz. A gente tem que ser claro, a gente não pode falar de outra maneira. Aí quem financia o crime é a classe média. É o menino do apartamento, é o bostinha que tem 18 anos, 19 anos, 20 anos, e diz assim: eu sou socialistazinho de iPhone, a igualdade social. Igualdade social é o quê, rapaz? Para comprar maconha, você sabe usar o dinheiro do seu pai. É assim que acontece as coisas. Uma outra característica das democracias fortalecidas é que elas não se importam quando alternam o partido, né? O governo, elas não se importam muito com o autor das coisas. O governo Bolsonaro teve um projeto, o melhor projeto que esse país já teve para evitar que pessoas usassem drogas. Mas aí, quando o presidente Lula e o PT chegam à presidência, eles chegam apenas com um foco: vamos fazer tudo de diferente que o Bolsonaro fez. Gente, vocês me conhecem, sabem que eu sou um crítico do Bolsonaro em várias áreas. O governo dele teve o melhor programa
o melhor programa. Teve um plano todo estruturado de assistência para pessoas que tinham problemas com droga. Ampliaram o orçamento, incluíram instituições para quem quisesse se internar. A rede de que eu falei ao longo da semana, estava começando a ser implementada. Eu não tenho notícia se no atual governo esse negócio continua em andamento. Eu quero comunicar que no governo passado essa questão era encarada com seriedade, porque tanta seriedade que desenvolveram um plano inteiro só para isso, que certamente deve estar jogado em algum escaninho hoje, 26 de junho de 2024.